Viu? Orar pedindo energia é assim, cara. Esse ano começamos uma nova série de mensagens em janeiro, a Jornada da Fé. Nesse início de ano, embarcaremos juntos nessa jornada, uma série de mensagens que vai explorar como Deus guia seu povo em cada etapa, em cada caminhada, desde os desafios do deserto até as conquistas da terra prometida. Seremos conduzidos pelas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, descobrindo, relembrando como o nosso Deus é um Deus que provê, que guia, que transforma as vidas, que transforma as situações. Vamos ver como Ele é um Deus que se preocupa com cada momento de dificuldade, transição, traz esperança para nós. Veremos como o deserto, embora árido e desafiador, pode se tornar o palco da provisão divina. Como situações críticas podem ser realmente algo especial na sua história. Estudaremos histórias de fé e obediência, aprendendo com aqueles que, mesmo em meio às diversas lutas, perseveraram rumo ao cumprimento das promessas do Senhor. Ao longo da série, vamos refletir também sobre como Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nos convida todos os dias a retomar a caminhada com Ele, confiando em sua direção para alcançarmos uma vida, finalmente, abundante, como a palavra de Deus diz. Seja qual for a etapa da caminhada com o Senhor que você esteja, há uma mensagem de esperança, de renovação e crescimento para você. Então, vamos caminhar. Fortaleça a sua fé, renove a sua confiança no Senhor. Lembre-se das promessas eternas que foram feitas a você. Agora, de maneira muito especial nessa noite, nós vamos embarcar numa jornada muito específica. Uma jornada que eu sei que você vai adorar. Então, o tema da nossa pregação de hoje é uma jornada para trabalhar. Gente, tinha que ter filmado o pessoal derretendo na cadeira. E eu vou perguntar, e eu quero que você seja sincero. Quem aqui gosta de trabalhar? Gosta muito de trabalhar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí estão ficando menos tímidos, um ou outro levantando a mão. Pois é, irmãos, pois é. É verdade, é uma verdade absoluta, que a forma como eu e você olhamos para o trabalho também está marcada pelo pecado. Isso transforma o nosso trabalho em algo mais estressante, mais cansativo, mais longo, mais desgastante. Mas e se existir uma outra forma de olhar para o trabalho? E isso que eu te convido a fazer, olhando para o texto de Gênesis, capítulo 6, versículos 9 ao 14. Gênesis 6, do 9 ao 14. E, claro, mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e, sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. A história de Noé é uma das narrativas mais conhecidas das Escrituras Sagradas. Não precisa nem procurar na Bíblia, que até outras mitologias citam esse evento, de tão incrível que ele foi. Vivendo em uma geração perversa, Noé foi chamado por Deus para uma missão específica. Qual era a missão dele? Construir uma arca. Ele não precisava inventar roda, ele não precisava desenvolver mecanismos, ele precisava construir a arca. O texto bíblico diz que Noé era um homem que era justo, íntegro, e ele se destacava dos seus contemporâneos, porque, diferente de toda aquela geração corrompida, Noé caminhava com Deus, como a gente viu no versículo 9.
Diante da corrupção generalizada, Deus olhou para esse homem e convocou ele para participar de um plano redentor. O chamado de Noé revela verdades eternas sobre como Deus trabalha no mundo e como Deus chama a mim e a você a fazer parte também desse trabalho, nos chamando para fazer parte da sua grande obra. Todos nós, cada um de nós, somos chamados para trabalhar, pois o povo de Deus sempre é colocado na Bíblia como um grupo trabalhando. Quer ver? Primeiro lugar, como construtores, Noé e a arca, os construtores do tabernáculo, os construtores do templo, Neemias e a reconstrução lá de Jerusalém, também são chamados para serem pastores e ovelhas. E aí a gente vai ver Moisés e Davi, antes de serem o grande Moisés e o grande Davi, também servindo ao Senhor especificamente. Deus não chama desocupado. Também vemos diversas vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus mostrando que o seu povo faz parte de um grupo de lavradores, semeadores e ceifadores. E isso vai aparecer nos textos que vão falar que os campos estão brancos para a ceifa, falando que poucos são os trabalhadores. A parábola do semeador, a parábola do joio e trigo e muitas outras parábolas. O Senhor também vai chamar o seu povo como equipe de pesca, equipe de pescadores. Olha a galera aí que gosta de pescar, ó. E não só para pescar o seu peixe, mas agora para trabalhar como pescadores de homens. E ainda vamos ter aí os mais diversos trabalhos, sempre. Todas as vezes o Senhor vem encontrar aqueles que estão trabalhando e tira para levar para uma posição onde nós vamos trabalhar. É exatamente esse o caminho. E aí você vai ver servos, administradores, guerreiros, sentinelas, corredores, atletas, militares. A Bíblia usa todo tipo de exemplo. O povo chamado por Deus é sempre um povo chamado para uma missão, chamado para um trabalho. Então, olhemos para esse texto de Gênesis para entender isso um pouquinho melhor na sua vida e na sua história, no seu chamado. O primeiro ponto de reflexão, anota aí para você poder participar lá do primeiro núcleo de verão já. Primeiro ponto de reflexão é: a convocação de Deus é clara e soberana. A convocação de Deus é clara e soberana. Deus chama Noé e chama Noé para um propósito específico: salvar sua família e, salvando a sua família, preservar toda a criação do Senhor. Ele não chamou Noé para entender o plano por completo. Ele chamou Noé para obedecer. E ele deu todas as instruções de como deveria ser essa arca. Então Noé, ele não teve liberdade criativa para dizer, vou botar aqui um ar refrigerado para os leões, para eles ficarem melhor durante o tempo. Não tinha essa liberdade, ele tinha que obedecer. Como a gente ouviu na mensagem hoje de manhã, falando de Abraão, que teve que confiar que tudo daria certo no fim, mesmo não tendo nenhuma noção do passo a passo de Deus para realizar o seu trabalho. Aqui na história de Noé, também segue o mesmo princípio. Não havia registros de chuvas torrenciais, não havia registro de inundações na terra. Ou seja, a história humana até então não apresentava isso nem como uma possibilidade. Mas Noé ouviu da boca do Senhor e ele teve que confiar. Ele não questionou a lógica divina, por que Deus ia fazer assim? Mas Senhor, será que está na hora mesmo de destruir? Ele simplesmente começou a trabalhar, botou a mão na massa e creu que Deus sabe o que está fazendo. E aqui, irmãos, é importante a gente lembrar que o mesmo Senhor continua convocando pessoas hoje. Ele nos chama para fazer parte da sua obra de redenção do mundo. E embora não possamos compreender todos os detalhes dessa obra, desse plano divino, nosso papel é o mesmo de Noé. E qual é o seu papel? Responder com fé e obediência, assim como Noé, sem questionar, simplesmente, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Então vamos comigo, vamos do meu lado. Mas tem mais um ponto para a gente refletir a respeito. O chamado de Deus é para obedecer e construir. E esse aqui é legal. Noé não era responsável pela chuva. Noé não era responsável pelo dilúvio.
Ele foi chamado para construir a arca. E essa é uma lição crucial para nós, irmãos. Deus é o único responsável pela manifestação do seu poder. Ele decide quando, ele decide como enviar a chuva. Mas a construção da arca, que ele podia fazer, ele entregou nas suas mãos. E ele confia que você vai fazer. Quantas e quantas vezes nós não nos colocamos nessa posição de querer controlar o que está além do nosso alcance? Querendo dizer, quando é a hora de Deus fazer o milagre. Senhor, aquela promessa que o Senhor me fez, dormir 25 de janeiro até o dia 10, se puder ser antes do meu boleto vencer, melhor ainda. Desejamos resultados rápidos, ansiamos pela chuva antes mesmo de levantar o martelo para começar a construir a arca. Deus nos chama para a obediência, Deus nos chama para a ação. Então, a sua parte e a minha parte não é questionar, não é pressionar Deus, dar uma ajudinha para Deus para vir logo a chuva. A nossa parte é colocar a mão na massa e trabalhar, construir, nos empenhar cada vez mais, semear, deixar realmente Deus no lugar dele, fazendo as coisas do jeito dele, sem querer se meter no trabalho que não é seu. A gente não dá conta nem de construir a arca, irmãos. Vamos ser honestos mesmo, vamos ser sinceros. O que Deus colocou na nossa mão para fazer, a gente já não consegue fazer do melhor. E isso nos leva a um terceiro ponto de reflexão. A obra de Deus sempre aponta para o reino, e não para você, e não para mim. A arca construída por Noé não era apenas um barco, era um símbolo do plano de Deus para salvar e restaurar toda a criação. Da mesma forma, as obras que Deus nos chama e continua nos chamando para realizar, não são apenas tarefas humanas. Olha para o trabalho dos nossos irmãos. Os nossos irmãos que nos dirigiram a Deus em louvor, eles chegaram aqui antes, eles estudaram durante a semana, eles dedicaram-se ao Senhor para que isso pudesse sair legal. Os nossos irmãos da transmissão, de iluminação, de não sei o que, é muito trabalho, muito antes, com muito empenho. Para quê? Para que todos possam desfrutar plenamente do momento de culto. Não são só tarefas humanas. Cada uma dessas tarefas que o Senhor nos chama a trabalhar faz parte do plano maior do reino redentor, de um reino espiritual. Seja diretamente no ministério, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja servindo a Deus na igreja. Tudo que eu e você fazemos em obediência a Deus tem propósito eterno. Se você vai fazer um hambúrguer, olha aí, faça o melhor hambúrguer possível. Ciborgue é o nome dele. Vai funcionar hoje? Hoje, poxa vida, aí quebrou. Já ia fazer o merchan aqui para o pessoal sair direto para lá, mas não deu. Jesus Cristo, nosso Salvador, é a evidência final desse plano redentor. Ele cumpriu a maior obra redentora da história. Ele nos chama a continuar proclamando o Evangelho. Ele chamou você, meu irmão, não porque você é o melhor para fazer arca, mas porque Ele estará com você, conduzindo as suas mãos na construção do que Ele botou na sua mão. Construindo arcas em um mundo que ainda precisa ouvir falar da esperança, ouvir falar da verdadeira salvação. E isso nos leva ao nosso quarto ponto de reflexão, relacionando com o seu chamado pessoal, com o meu chamado pessoal. É o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que vai dizer o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse versículo nos ensina a mesma verdade observada na história de Noé. Não somos responsáveis pelos resultados que virão. O resultado é obra, é consequência da ação de Deus. Deus é quem traz o crescimento, Deus é quem produz a colheita, Deus é quem faz o cumprimento do seu próprio plano. Somos chamados, sim, meu irmão, minha irmã, a botar a mão na massa, plantar, regar, obedecer, confiar, mas quem vai dar o crescimento não é você. Pode dormir em paz. Faça o seu melhor, confiando que Deus cumprirá cada uma das suas promessas. Como Noé, nós somos convocados a preparar,
a nos arriscar, a nos lançar ao trabalho. Não sabemos quando Deus enviará a chuva. Não sabemos como Ele vai manifestar o seu poder na nossa história, na nossa casa, no nosso trabalho. Mas sabemos com toda certeza, com toda convicção, de que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. O tempo da chuva é dele. Nosso papel continua e sempre continuará sendo obedecer. Noé nos ensina que a obediência e o trabalho no reino de Deus são nossa parte na história divina. É uma história gloriosa, é uma história que o fim já está proclamado, e você faz parte dela. Ou seja, Deus ainda continua chamando homens e mulheres para botar a mão na massa, do seu jeito, com o seu conhecimento, no seu tempo, porque Ele vai fazer, através de você, o impacto que as vidas precisam. Olha ao nosso redor, quantas pessoas desesperadas, buscando por identidade, buscando por significado, buscando fundamentar a sua vida nas coisas mais absurdas, nas coisas mais bizarras. E você que tem a resposta, fechado porque está ocupado com seus compromissos. Lembre-se do que o Senhor chamou a você fazer. Jesus Cristo fez todo o esforço, Ele se sacrificou, tudo que era impossível para mim e para você, para cada um de nós, Ele já realizou. Isso não é um problema. Então tudo que você olhar e falar, Deus, eu não consigo chegar lá, Ele consegue, Ele faz. Ele deu a vida por isso. Mas Ele não fez isso à toa, Ele não fez isso por acaso, Ele fez isso para que hoje, diante desse chamado, eu e você pudéssemos apenas responder com a nossa força de trabalho, dando o nosso tempo. Quantas vezes as pessoas se aproximam da gente para compartilhar a história delas, e a gente está tão apressado, tão ocupado, que a gente não dá a menor atenção. Era só ouvir, era só abraçar. Mas não se engane, irmãos, porque quando a gente fala assim, também dá aquela falsa impressão de que é tudo muito fácil, é tudo maravilhoso, vou sair daqui, vou falar agora de Deus para todo mundo vai se converter, vai ser uma coisa maravilhosa. Porque viver dessa forma é um exercício contínuo de fé, é um exercício de perseverança, é um exercício de confiança no plano maior de Deus, sabendo que às vezes você vai fazer o seu melhor, a pessoa vai olhar para você e vai falar, mas eu não concordo, mas eu não quero ajuda, mas não é isso, eu não penso como você. E ainda assim, o nosso papel vai ser estar ali, lembrando, comunicando. Portanto, irmãos, não desanimemos diante das dificuldades, não podemos nos permitir levar pelos desafios serem árduos. Continuemos obedecendo, trabalhando, construindo, pois assim como Deus enviou a chuva no tempo de Noé, é certo que Ele vai enviar o crescimento na hora certa. O Deus de Noé é o mesmo Deus que hoje, é o mesmo Deus que nos chama para a sua obra. Então, qual é o seu papel agora? Sair daqui, dia 5 de janeiro, estou falando 5, é 5 mesmo, né? Dia 5 de janeiro, voltar para a sua casa, se preparar para a segunda-feira, que vai ser amanhã. Recebi um vídeo que era uma pessoa correndo, e aí chegava na frente e dizia assim, você trabalha amanhã. Aí já tinha milhares de curtidas, e as pessoas reclamando que amanhã é segunda-feira. Irmão, a vida do crente é uma vida para o trabalho de domingo a domingo. Se você está no mercado e alguém comenta que está com dificuldade, é seu trabalho falar de Jesus para ele. Se alguém te liga pedindo socorro, é seu trabalho socorrer. Não como uma coisa porque o empregador vai te questionar e vai te demitir, mas na certeza de que Deus estará conosco. Abra sua boca, fale, disponha as suas mãos a servir. Deus vai fazer chover. E como Ele faz chover? Quando Ele manda, não é chuva pouca não. 2025 já começou, e se você ainda não tinha entendido, em nome de Jesus, entenda aqui e agora. Deus vai fazer chover sobre a sua vida. É hora de você parar de dar desculpa, arregaçar suas mangas e trabalhar construindo a arca. Prepare-se, o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Ou então,
você pode fechar os seus ouvidos e ignorar como a geração de Noé. Nesse caso, o destino para você não é bom. Que sirva de alerta para o seu coração. Não existe crente sentado no banco. Ou você trabalha na equipe do Senhor, ou você entendeu errado a mensagem. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos surpreende. O Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos restaura, o Senhor nos resgata, o Senhor muda o nosso coração, o Senhor enche de esperança quando estamos perdidos. Obrigado, Senhor, porque ao olharmos para a história de Noé, mais do que nos sentirmos homens e mulheres especiais, o Senhor nos traz a convicção de que somos chamados para um trabalho, que somos chamados para te servir com toda a nossa vida, com todo o nosso vigor. Então, em nome de Jesus, que seja lançado por terra todo e qualquer impedimento que tem sido usado como desculpa. Que nenhum de nós, Senhor, tenhamos a menor condição de vir com desculpas esfarrapadas diante do Senhor. Que, de acordo com a Tua palavra, o nosso coração possa sentir ânimo e vigor para falarmos, Senhor, do que o Senhor já tem nos enchido, do que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa história. E que outros homens e mulheres que têm andado perdidos possam encontrar esperança. Usa-nos, Senhor, como verdadeiras velas, levando a Tua luz por onde quer que passarmos. Para que esse ano realmente seja diferente. Nós precisamos agir de maneira diferente. Então ajuda-nos, Senhor, a entender que precisamos trabalhar mais, precisamos trabalhar melhor, precisamos trabalhar focados na Tua honra e na Tua glória, em todo momento da nossa existência. Em nome de Jesus. Amém.